Vamos falar então um pouco sobre, essa linguagem que eu considero uma linguagem espiritual, que é a linguagem do silêncio. É muito difícil hoje em dia conseguirmos um momento de silêncio. E eu digo assim, parar e refletir sobre algo, meditar, entrar em concentração, porque, lógico, a gente não vai conseguir alcançar o silêncio total. Porque o silêncio total é algo complicado no nosso mundo material. Mas os momentos de silêncio que nós conseguimos, em meditação, em práticas, eles podem ser, algo muito potente na geração da sua realidade, na conexão que você tem com as ressignificações do dia a dia. É muito complicado a gente falar sobre silêncio hoje num mundo tão barulhento, num mundo onde as pessoas disputam para ver quem faz o barulho maior. Em um mundo onde as pessoas muitas vezes querem sobressair falando mais alto, ou então se colocando numa posição superior. Talvez, para a maioria das pessoas, falte um momento de silêncio. E eu não estou nem falando no momento que você dorme, pode ter uma projeção astral, mas sim em um momento do dia onde você ativa a possibilidade de estar em silêncio, mas como uma frequência, né? Não é a ausência de som, tá? É muito diferente. Mas é uma presença dentro de um aspecto vibracional. Então, quando você está em alta vibração, quando seu magnetismo está expandido, você pode estar de olhos fechados, você pode estar com uma música ao fundo, uma música agradável, com um campo vibracional legal, e você estar cultivando o silêncio interior. Esse silêncio interior promove mudanças significativas e uma irradiação de energia poderosa. E também é algo que é muito interessante e pode parecer dual. Do silêncio nascem as melhores ideias. Quando você silencia aquela voz que está o tempo todo falando na sua mente, e imagens e processos, e você consegue dar uma reduzida, uma respirada, uma soltura da necessidade de ter resultados, você abre um campo interessante para os downloads que o universo traz para você. E também o silêncio no quesito dia a dia é super importante. Por quê? Porque quando a gente vai falar para ter uma comunicação, entrar em contato com as pessoas, muitas vezes acabamos nos empolgando e falando sobre aspectos que ainda não estão concretizados. Então, o silêncio vale ouro. Eu estou dizendo pelo seguinte ponto: quando você não concretizou algo que é notório para que todos possam ver e você começa a falar, você pode gerar um desequilíbrio daquela sua estratégia, porque as pessoas vão dar muitas opiniões, muitas vezes vão te invejar, vão colocar uma energia contrária, vão te desestimular. E isso eu não estou dizendo em relação a você ter que comunicar pessoas que estão envolvidas naquilo. Pessoas que, por exemplo, vão fazer acontecer. Claro, se você vai reformar a sua casa, você vai ter que informar a, o pedreiro, ao prestador de serviço. Você vai informar quem vai fazer a parte elétrica, a empresa. Talvez você informe alguém da sua família que você vai precisar de uns dias ali. Tudo bem. Quem faz parte do processo é importante que esteja no processo. Mas o que eu estou falando é que muitas vezes as pessoas elas saem falando aos quatro cantos aquilo que estão idealizando, estão formando no campo mental, no campo vibracional, e isso gera uma quebra. Então, cada palavra dita, ela pode alterar o campo eletromagnético. E esse campo pode ser tanto no seu aspecto pessoal quanto no aspecto coletivo.
O problema é que quando a gente joga isso no aspecto coletivo, cada pessoa tem uma vibração, uma ideia, um padrão, um objetivo, e aí começa a bagunçar a energia. Por isso que é super importante, quando a gente silencia e começa a ter filmes mentais em relação a algo, não colocar nessa história terceiros, sobretudo terceiros os quais você está idealizando ali aquele filme mental como parte de uma realidade. Mas sim, visualizar uma realidade em andamento através da sua ótica e, lógico, tudo que tiver ao redor é compatível a isso. Por quê? Porque senão você acaba mandando uma informação que também, às vezes de forma até inocente, ingênua, pode interferir no campo de uma outra pessoa que às vezes está vibrando num outro caminho. Qual é a solução para isso? Quando você for visualizar uma pessoa e quer proferir algo positivo, uma palavra, um pensamento, você pode verbalizar o seguinte: que as melhores energias cheguem até você, que tudo aquilo que for compatível com o seu melhor propósito se encaixe na sua realidade, que você tenha abundância em todos os aspectos. Isso é super valioso, por quê? Porque aí você não descaracteriza aquilo que é o ponto natural de uma pessoa e você está exercitando o silêncio de uma forma ou de outra, porque você não está opinando em relação àquilo, mas você está vibrando em relação a algo. Então, o poder do silêncio também se manifesta através das suas palavras quando você não quer roteirizar a vida alheia, não quer ser o autor da biografia do vizinho. Você só pode ser autor da sua biografia. Por quê? Porque assim você conduz a sua realidade sem interferir no livre-arbítrio de terceiros ou colocar uma energia que muitas vezes não seria condizente para o momento. Agora, quando você emana o melhor, emana prosperidade, emana energias positivas, aquilo que é natural e predisposto a acontecer na vida de uma pessoa, toma aquela energia como algo vigoroso. Então, assim, ouve-se muito falar sobre o colapso da função de onda, né? Sobre quando você fala, você emite, você possibilita, você fixa, você está expandindo, e é algo muito plausível. Assim como quando você silencia e vibra naquela intenção, você também está fazendo algo proporcional a um poder de uma palavra, mas você está em silêncio. Ao mesmo tempo que você está em silêncio, você está emitindo, você está vibrando e você está entrando num potencial energético e vibracional. Magnetismo é algo que, se a gente for observar, e se você hoje puder colocar uma referência sobre o que é o magnetismo, ele está muito relacionado com discrição. Se você é uma pessoa discreta, você vai poder ter um magnetismo interessante ao seu redor. E aí você fica muito menos vulnerável a interferências externas. Por quê? Porque dentro da sua discrição você está com possibilidades muito interessantes que sim podem reverberar em realidades de outras pessoas, desde que essas pessoas estejam em sintonia com aquilo que você está vibrando. Então é algo muito interessante, porque a gente vê muitas vezes a palavra desejo, né, de algo. Eu desejo tal coisa, eu desejo tal coisa. E às vezes falar isso, para outra pessoa quebra todo o propósito, porque quando você fala, você abre o campo para vibração tanto positiva de alguém como negativa. A gente não está, muitas vezes, com o termômetro afiado. Então, quando você fala algo, você está abrindo o campo para positividade, mas também para negatividade. Então, é aquela coisa, quando acontece, todo mundo não fica sabendo. Se a gente colocar essa máxima numa caixa, é muito interessante. Se a gente também entender a metáfora do imã, né? Que é quanto mais silencioso, mais centrado, quanto mais fala, mais perde o magnetismo.
E isso não é algo taxativo em relação ao poder da comunicação, até porque eu estou me comunicando aqui. Mas tem um direcionamento em relação a isso. Tem um direcionamento em relação à matemática, a um compartilhamento de reflexões. E esse compartilhamento de reflexões serve para você na sua caminhada espiritual, energética, vibracional. Todos os grandes mestres da humanidade, eles passaram conhecimentos através da tradição oral. E muitas vezes não tinham a tradição escrita. Então, através da tradição oral, da verbalização, esses conhecimentos acabaram sendo difundidos. Em todo caso, alguém precisou escrever e repassar isso. Pode ser que na hora de repassar, isso possa ter uma quebra do ensinamento central. Então não tem como ter o controle disso, porque na antiguidade não tinha essa capacidade de ter os arquivos originais, por exemplo, de uma passagem bíblica ou de uma passagem do Gita. Mas nós sabemos que com essa tradição oral também tinha a tradição iniciática. Então todo o poder vibracional estava mantido ali, mas mesmo assim ainda está plausível e suscetível uma certa discrepância em algum ponto, tá? Então a gente está falando sobre esse poder de comunicação que muitas vezes acaba, né, se abrindo e trazendo intenções diferenciadas, né? A energia da intenção, como eu estou falando da intenção, né? Quando a intenção é pura, você coloca a intenção pura em algo, ela começa a ter um campo de preservação no silêncio. Pensa no seguinte, é valioso isso. Se você ainda não conquistou uma vaga de emprego, mas sabe que ela está vindo até você, e você informa para um monte de gente, as pessoas que não estão muito bem intencionadas ao seu respeito, elas podem arquitetar algo para te prejudicar. As pessoas que estão bem intencionadas vão ficar numa expectativa além do normal. Então, não é muito mais agradável você informar, até para as pessoas que você quer ver bem, quando aquilo já está concretizado, para que não haja também um banho de água fria em pessoas que querem ver o seu progresso? Então, o exercício do silêncio ele é super importante, porque vem desde os primórdios da espiritualidade. O Buda, que é o Siddhartha Gautama, alcançou o estado búdico. E ele falava sobre a nobreza do silêncio. O silêncio é nobre. O silêncio, olha só a metáfora que vem aí. A dualidade disso. O silêncio, ele é o som da consciência desperta. Então, olha só, a voz do silêncio, tem um livro aqui da teosofia, da Annie Besant, que é a voz do silêncio. O que seria a voz do silêncio? Seria justamente esse estado que eu comentei, que é a consciência sendo desperta através de um processo silencioso. É onde as ideias fluem com a maior diversidade possível, né? Ainda falando sobre mestres, né? Falei sobre Siddhartha Gautama, não tem como não falar de Jesus, né? Que é uma referência no Ocidente. Quando que Jesus teve um processo de expansão e de revelações e de provas e tudo mais? Quando ele iniciou o seu período de recolhimento lá no deserto. E aí ele teve muitos insights, muitos contatos, muitas provações, com números simbológicos também. E aí começou sua missão. Então ali o processo de interiorização foi super importante para essas grandes figuras. Se foi importante para elas, em quem você vai se espelhar? Nos falastrões ou nas pessoas que mantiveram um bom papel na humanidade e trouxeram um significado diferente? É muito, muito simples. Quando você está numa diversidade e pretende se comunicar, falar pelos quatro cantos e está nervoso ou nervosa, provavelmente você vai falar besteira, hein? E aí, se você não fala aquelas besteiras, você se segura, vai lá, faz uma respiração, toma um chá de camomila, se recolhe
e espera se acalmar, provavelmente você pode passar a mesma mensagem de uma forma muito mais inteligente, muito mais compatível com aquilo que você quer passar sem ofender ninguém e muito menos ofender a sua própria pessoa, porque você está, de repente, tendo uma atitude que não é bacana. É muito complicado a gente falar sobre o silêncio, porque ele é algo muito relativo também, né? Muitas pessoas aparentam estar em silêncio, mas estão em plena aflição interior. Estão sofrendo interiormente, estão com a cabeça em movimento, né? E isso é algo muito próprio. Mas existe uma escola no silêncio, até Pitágoras tinha essa prática, né? A escola do silêncio, onde você tinha que ter 7 anos de aprendizado até você ter a possibilidade da fala. Ou seja, o neófito não poderia estar falando em seu processo de lapidação, no seu processo de estar galgando os degraus do conhecimento. A partir do momento que esse neófito está subindo um degrau e ele se torna um hierofante, ele passa a ter o poder da palavra e ele passa a ser o condutor dos iniciados, dos que serão iniciados. E assim, tem um contexto muito simbólico nas nossas caminhadas do dia a dia, naquilo que nós estamos procurando fazer. Se somos ainda neófitos em uma causa, precisamos ouvir muito mais do que falar. Se você hoje se matricula numa aula, num curso, numa faculdade, você concorda que você vai ter que ouvir mais do que falar? Se você estiver falando mais do que você está ouvindo, tem alguma coisa errada. Agora, se você está em um processo terapêutico, um processo de descoberta e tem um profissional ali, obviamente que você deve falar mais. E o profissional vai te trazer um direcionamento. São pontos diferentes de uma observação e de um processo de lapidação interior. Então, se a gente for fazer uma volta na linha do tempo, né? Se a gente vai para ordens antigas, monastérios, templos, a voz, ela sempre foi colocada como um instrumento a ser usado com um propósito. Por exemplo, se você está num rito, um rito respeita uma sequência dentro de uma ordem fechada. Até mesmo se você vai entrar numa missa. A missa não tem uma sequência que você já sabe quem é católico, quem é. Vai ter uma sequência, tem uma ritualística lá. Segue um rito. Quando você está dentro de uma ordem iniciática, existe um rito a ser respeitado e esse rito ele vai ter que se repetir para cada cerimônia. E existem ritualísticas que se segue um rito, mas durante a cerimônia tudo se desenha de uma forma ou de outra. Mas o poder da palavra e da simbologia sempre estará presente ali para ter uma representação. E aí, a gente traz agora tudo isso para a nossa realidade atual, né? Que está muito em alta, né? Os assuntos relacionados a neurociências. A neurociência e a energia pessoal. Então, assim, o ato de você falar sobre algo já está sendo estudado como a emissão de uma informação poderosa. Quando você faz o experimento lá do Masaru Emoto, que é super conhecido e todo mundo já falou sobre isso, sobre falar, intencionar para um copo d'água, palavras positivas ou negativas, você observa um resultado diferente. Ou seja, você tem um campo de ação atuando ali. Você tem ao mesmo tempo, uma recompensa cerebral daquilo que você emitiu. E aí você tem um resultado também orgânico daquilo que você falou. Porque às vezes se você fala algo só da boca para fora, é uma falsa sensação de realização.
Agora, se você fala algo emitindo uma energia, é excelente. Existem palavras que você vai falar que você, mesmo que você queira colocar um tom positivo, não vai ter positividade, e as palavras que você vai falar com positividade, por exemplo, amor, não tem como, amor. Mesmo que você fale com deboche, a vibração da palavra se mantém, o contexto arquetípico se mantém. Mas vai da sua intenção. Se você fala da boca para fora, não tem a energia necessária. Então, assim, você tem que reduzir, nós todos temos que reduzir a energia daquela execução, da idealização da execução do plano. E somente vibrar na questão silenciosa para que se desenhe uma possibilidade aí em pontos essenciais, tá? Por que que o silêncio, então, é essencial para o poder de manifestação? Você já fez essa pergunta? Aposto que deve ter surgido na sua mente. Porque o poder de manifestação é muito individual. É a tua conexão com algo superior, com o todo que está em tudo, com o campo, com essa presença que é inexplicável desde das épocas mais antigas até hoje, mas que tem tantas referências de cocriação em todos os livros, né? Então, quando você pega, por exemplo, até a cultura egípcia, né, que tem uma ligação muito esotérica e mística, ela vai ter o processo da magia verbal. A magia verbal ela é muito mencionada nessas tradições. Por quê? Porque eles entendiam muito de magnetismo e de vibração. Quando você vai para o Oriente, você tem a tradição dos mantras. E olha que interessante, os mantras eles podem ser entoados como palavras, né? Como uma mantralização verbal, mas também como pulsação de luz nos seus chakras. E isso você faz de forma silenciosa, mas você está emitindo a informação. E tudo parte de um silêncio. E tudo parte de um processo de ressignificação. Quando você fala sobre dopamina, você tem algumas referências do que pode gerar a dopamina, né? E o silêncio ele pode ser essencial para que através da sua dopamina você consiga direcionar a energia e o foco para uma realização. Então, qual é o teu momento do dia, se é que há esse momento, que você consegue ficar totalmente em união ali com uma força superior. Primeiro reorganizar os seus pensamentos, depois começar a manter um foco no seu interior e depois direcionar a vibração que você está canalizando. Tem esse momento no seu dia? Responda essa pergunta para si. Ah, já tem esse momento, então beleza. Vamos lapidar isso? Ah, não tem esse momento. Será que não seria legal você começar a pensar se você pode começar a ter? É tudo um plano que está em aberto aqui. Você pode estar estudando sobre vibração, sobre o sigilo das questões, sobre o processo da criação. E tudo isso é um mistério que pode estar envolvido com várias tradições. Mas todas essas relações criam um campo favorável, e se não houvesse um campo favorável dentro de muitas possibilidades, a gente não teria, né, a continuidade de certos assuntos. O que eu vejo assim, é que esses assuntos eles vão progredindo, né? No começo as pessoas estudavam os livros religiosos, porque alguém, era um sacerdote ali, passava. Depois essas pessoas começaram a entender que existiam ordens fechadas, ocultas, que estudavam além de tudo isso e que nos momentos que eles estavam ali não era pertinente que pessoas de fora pudessem saber, porque era algo muito direcionado. Então a prática do silêncio é muito comum em ordens iniciáticas, por exemplo, na maçonaria, na ordem Rosa Cruz, dentro de sintonias voltadas para o hermetismo. Por quê? Porque existe ali um compromisso do próprio adepto de estar em sintonia com aquelas situações, naquele momento, naquela egrégora, naquele templo, para realizar o rito.
E isso pode ser levado para o seu dia, para as suas ações, para as suas materializações, né. Eh, as escolas herméticas dizem o seguinte, que o silêncio é super importante e que o segredo guarda o poder. Então, quando você secreta algo, não porque você é egoísta, mas porque você ainda está num processo de maturação para entender o significado de algo, você consegue colocar isso de uma forma exteriorizada, muito mais efetiva, para que contribua quando você realmente estiver dentro do foco. O mesmo paralelo com quando a gente fala em relação ao organismo humano, né. O organismo humano ele tem ali a sua codificação e o DNA ele está agindo o tempo todo ali de forma silenciosa. Ele está criando todo momento uma possibilidade, às vezes está cocriando uma vida, um homem, uma mulher estão, eh, colocando o seu DNA à disposição para uma nova vida e ele está trabalhando ali para que uma vida continue existindo e a vida continue existindo mesmo aqui no nosso planeta, através desse processo. Agora, quando você transforma esse silêncio, ó, regra de ouro, o silêncio que você tem, a sua alquimia interna, a sua transformação interna, você transforma em intenção, você começa a ver a ação na matéria, muitas vezes sem você ter falado nada, porque você apenas emitiu. Agora, o grande momento, muitas vezes, que as pessoas esperam é que haja uma verbalização sobre algo. Às vezes as pessoas esperam anos e anos e anos por uma informação. Vou dar até o exemplo aqui do Jiddu Krishnamurti. Jiddu Krishnamurti, ele foi, encontrado, vamos colocar assim, pela sociedade teosófica através de vários insights, no local onde ele vivia. E foi informado que ele seria um avatar da nova era. Era essa a questão que era colocada em cima dessa figura, que ao meu ver é uma figura que eu admiro, tem um trabalho formidável. Jiddu Krishnamurti, ele rompeu vários paradigmas. Certo, a vida inteira ele foi preparado, teve toda a preparação esotérica, iniciática, passou por muitos problemas em relação a obstáculos, passou por processos de, iluminação árduos, catarses e tudo mais, tem tudo isso muito bem descrito, né, na ampliação energética e sensorial que ele passou. Até que todos idealizavam que ele chegasse num grande momento e falasse a público sobre quem ele era, sobre qual era a missão dele. Todos estavam esperando por isso. Foi um momento que foi esperado por anos, por pessoas que estavam ali aguardando o anúncio do avatar da nova era. Ele chegou publicamente e disse: "Eu não sou essa pessoa que vocês estão esperando". Ou seja, a comunicação dele rompeu expectativas de muitas pessoas. E aí ele foi lá e não prometeu nada. Não prometeu nada, houve um rompimento de uma expectativa, mas ele entregou tudo o que ele podia. Ele fez um trabalho maravilhoso, mas ele silenciou aquela expectativa que todos colocaram em cima dele. Ele tirou o peso de uma nomenclatura, de algo que deram para ele como um título e realizou um trabalho formidável. Tanto que ele é conhecido como guru anti-gurus, mas não deixava de ser um, mas não se autodenominava. As pessoas sentavam ao redor dele para o ouvir, estavam interessadas, mas ele estava realmente caminhando dentro de uma questão muito de interiorização, muito do indivíduo ligado ao todo e das responsabilidades individuais, onde as pessoas esperavam que um avatar ou um guru chegasse para carregar as responsabilidades de todas as pessoas, e fizeram isso com Jesus, fizeram isso com outros, e não entenderam que não era esse o grande propósito, era a libertação
da necessidade de você ter que ter um salvador. Essa seria a lição que alguns mestres trouxeram. Não depositar os pecados, ou como você quer dizer, em cima de uma pessoa através do poder do verbo, mas silenciar aquilo que você tem para entender que as respostas partem através de um momento de silêncio. Então, vamos dar outro exemplo aqui de pessoas que tinham o silêncio como uma ferramenta valiosa e fizeram muito pela humanidade. O Nikola Tesla, que foi uma grande mente da humanidade, e que foi também muito desmerecido e ocultado, né, por motivos também relacionados ao campo material, ele trabalhava num silêncio, ele procurava entrar em silêncio, porque ele dizia que assim ele conseguia ter uma conexão muito melhor com o universo e com as vibrações relacionadas ao propósito de intenção do trabalho. Ou seja, se você começa a espelhar esse tipo de comportamento que ali a gente está falando, está classificando como gênios da humanidade, tiveram, você começa a te dar um valor maior para o silêncio. E digo, não é o silêncio absoluto, mas você conseguir silenciar em meio ao caos, que é um grande desafio que eu vejo que as pessoas enfrentam, que todos nós enfrentamos, né? O Leonardo da Vinci também, em seus momentos de silêncio, ele mantinha ali suas escrituras, né? Ele colocava suas codificações e dizia que também isso era um grande segredo que ele tinha lá para o seu processo criativo. Ele ia lá, num momento de silêncio, onde ninguém poderia interferir, e colocava suas codificações lá de forma escrita, mas interiorizando um silêncio. Então, muitas pessoas tiveram projetos valiosos, muito bem sucedidos, porque elas guardavam em segredo até o lançamento. Então você mantinha a aura daquilo intacta, para que não houvesse interferências. Por quê? Porque assim entendem que o magnetismo fica maior. Até se a gente for falar sobre estratégias, né, estratégias governamentais, estratégias da antiguidade, que não envolve tanto uma espiritualidade, mas envolve reinos, monarcas e tudo mais, eles também utilizavam o silêncio como ferramenta de proteção, como ferramenta de poder, para proteger o seu espaço em relação às estratégias que estavam sendo traçadas. Então a gente vê que existe uma importância muito grande em relação a isso, né? Existe até um dito popular que fala assim: falador passa mal. Aquela pessoa que sai falando aos quatro cantos tudo o que pensa também, ela pode cair numa cilada. Por isso que é super importante a gente colocar esse filtro, né? E aí, voltando pro campo da manifestação, é super importante isso que foi mencionado. Quando o campo vibracional encontra um momento de silêncio, você tem a possibilidade de organizar naturalmente as suas energias, a sua vibração, e consecutivamente você vai estar com um canal